Prezados irmãos e queridos amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos no último dia do ano de 2021. Faço esse vídeo para agradecer de coração a todos os irmãos e amigos que têm dado suporte de vários modos ao nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. É muito importante isso para todos nós aqui, sabermos que o nosso trabalho está obtendo resultados nos mais diversos lugares, de diversas formas e maneiras. Eu quero te agradecer de coração a você que nos acompanha, a você que compartilha os nossos vídeos. Eu sei que tem muita gente que compartilha os nossos vídeos, embora eu não insista para isso. Eu sempre deixei claro aqui que eu não fico insistindo, para que você compartilhe os nossos vídeos aqui. Você que deve ter a noção, de compartilhar ou não esse vídeo, de saber se ele deve ou não ser compartilhado, a quem ele deve ou com quem ele deve ser compartilhado. Então é muito importante isso. É muito gratificante saber que você nos apoia de diversos modos e maneiras. Então eu rogo as bênçãos de Deus sobre você e que no ano de 2022 você receba de Deus fé, força, coragem e disposição para agir em nome dele. Vale a pena a gente lembrar que nós estamos um ano mais próximos da volta de Jesus. E não é fácil nós nos desvencilharmos desse mundo. Ainda que esse mundo seja um mundo mau, seja um mundo corrompido, um mundo pejado de coisas ruins, tragédias, males de toda a natureza, ainda existem muitas coisas que nos prendem a esse mundo. Então só pela providência e graça divina é que nós conseguimos nos desvencilhar desse mundo. Eu digo nos desvencilhar, não é nos tornarmos ermitões, ou eremitas cristãos, nos isolarmos, vivermos uma vida ascética. Não é isso. Eu digo desvencilhar é no sentido de fazer com que o seu coração não se prenda a nada nesse mundo. Fazer com que o seu coração não ame esse mundo, de tal modo que seja muito difícil você deixá-lo. E na medida em que o tempo passa e que nós nos aproximamos da volta de Jesus, é bom nós meditarmos sobre a realidade do reino de Deus. Eu não vou fazer críticas, mas eu vejo com estranheza alguns pastores, inclusive reformados, fazerem questão de falarem sobre a realidade do inferno. E eu penso que se para eles isso é importante, eu penso que para nós, nós temos a necessidade premente de cada dia imaginarmos, pensarmos, refletirmos sobre a realidade do céu, sobre as realidades do céu e sobre as realidades da nova terra. Porque, como eu disse alguns dias atrás, nós não fomos feitos para habitar no céu. Nós não fomos criados para habitar o céu. O céu é a morada de Deus. O céu é a dimensão divina. Deus fez um lar para todos nós. Deus criou um lar, uma casa para todos nós. E o melhor de tudo, Ele não só fez a casa e nos mandou para lá, e nos colocou lá, para habitarmos essa casa sozinhos, distantes dele. Não. Quando Ele cria o sétimo dia, quando Ele descansa e abençoa o sétimo dia, Ele estava como que dizendo o seguinte: olha, estou aqui com vocês. A vida que eu pretendo ter com vocês é uma vida
de descanso eterno. Descanso no mais amplo e profundo sentido. Então, quando Deus cria o sétimo dia, descansa, abençoa e santifica o sétimo dia, ele estava chancelando, ele estava abrindo, digamos, uma nova dimensão, uma dimensão sabática, para que todos nós desfrutássemos de tudo que ele criou e, acima de tudo, desfrutássemos de sua santa e augusta presença. Se o homem obedecesse, nós ainda estaríamos imersos nessa bendita dimensão sabática. Mas não foi esse o caso, nós sabemos o que aconteceu. Fomos obrigados a sair dessa dimensão sabática. Deus, inclusive, se divorciou de nós por conta do pecado, né? E foi necessário, como eu já disse, ele retornar a uma obra, né? Foi necessário Deus retomar uma obra para que ele pudesse nos reinserir de novo numa nova dimensão sabática. Nós vamos passar pouquíssimo tempo no céu. 1000 anos, segundo a nossa ótica temporal, é muita coisa. Mas 1000 anos, segundo a ótica de Deus, é um piscar de olhos, né? O próprio Pedro diz que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. E isso porque na dimensão de Deus não há tempo, não há contagem de tempo, né? Já falamos muito sobre isso aqui. Eu queria refletir com vocês alguns textos do Salmo 139, que para mim é um dos salmos mais significativos e importantes da Bíblia. E eu vou ler na nova versão transformadora. Salmo 139. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Nós já falamos sobre esse conhecimento de Deus. O conhecimento que Deus tem de cada um de seus filhos. Esse conhecimento não é como o conhecimento que Ele tem de todas as pessoas e de todas as coisas. Esse conhecimento ao qual o salmista se refere aqui é um conhecimento pactual, é o conhecimento redentivo, é o conhecimento salvífico, é um conhecimento especial. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Deus sabe quem somos, Deus sabe onde estamos, Deus sabe o que possuímos, Deus sabe o que desejamos. E Deus sabe qual é o nosso destino. Por que que Ele sabe qual é o nosso destino? Porque, de acordo com esse conhecimento pactual, soberano, autodeterminado, por Ele, óbvio, Ele nos destinou para algo muito melhor do que nós estávamos destinados sem a sua ação soberana de nos escolher, de nos eleger, de nos separar para Ele mesmo. Então, ele nos conhece de modo salvífico, pactual. Ele tomou a decisão de ser por nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos conheceu ainda antes da criação do mundo. Ele nos conheceu antes de todas as coisas serem criadas. E inscreveu nosso nome no livro da vida. E porque Ele nos conheceu antes da criação do mundo e inscreveu nosso nome no livro da vida, Ele vem atrás de nós. É Ele que nos busca. É Ele que nos resgata. E essa ação de busca e resgate é uma ação do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso a gente saber disso. É maravilhoso que nós somos conhecidos pela pessoa mais importante do universo. Nós somos conhecidos pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Ele nos conhece, a pessoa mais importante do universo nos conhece, sabe quem somos. E melhor ainda é saber que fomos adotados como seus filhos e fazemos parte da sua família. Melhor ainda é saber disso. Melhor ainda é saber disso. Verso 2 do Salmo 139. Sabes quando me sento, quando me levanto? Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. É o que nós estamos falando aqui. Deus conhece os nossos pensamentos. Em Isaías ele diz que
Os nossos pensamentos não são como os seus pensamentos. Deus não pensa como nós. Nós pensamos de um modo muito estreito, muito medíocre, muito pobre, muito circunscrito, muito finito. O pensamento de Deus é infinito. O pensamento de Deus é rico. E o pensamento que Deus tem a nosso respeito é maravilhoso, inefável. Ou seja, não há como descrever, não há linguagem que possa descrever a maravilhosa glória de saber que o que Deus pensa a nosso respeito é algo que está para muito além da nossa língua descrever, poder descrever. Há insuficiência de palavras, de linguagem para poder descrever o que Deus pensa a nosso respeito. Verso 3. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Isso é maravilhoso, né? Sabermos que, apesar da nossa fraqueza em não perceber a presença de Deus conosco, Ele está aqui conosco. Ele está próximo de nós, vendo tudo, sabendo de tudo. É bom saber disso, né? Quando eu estava indo dentro da igreja adventista e não tinha certeza nem convicção da minha salvação, esse fato, o fato de saber que Deus observa tudo, que Deus está presente e sabe de tudo, sabe, conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas palavras, Ele sabe para onde a gente vai porque Ele nos acompanha, sabe de tudo que nós fazemos. Esse pensamento, a apreensão deste conhecimento gerava temor e, em alguns casos, terror em mim. Eu ficava amedrontado de saber disso, porque esse conhecimento me era passado como uma espécie de chantagem e ameaça. Olha, Deus está vendo tudo que você faz, Deus está presente na sua vida, Deus conhece seus pensamentos e Ele pode condenar você. Ele te salvou? Sim, Ele te salvou um dia, mas Ele pode condenar você por conta disso, por conta dos seus pensamentos, por conta das suas palavras, por conta dos seus atos. Isso me aterrorizava. Essa chantagem emocional, espiritual que a igreja fazia sobre mim, aplicava sobre mim, era algo terrível. E é algo que ainda é praticado dentro da igreja adventista, né? A igreja adventista trabalha muito com essa questão da chantagem, da ameaça. Para quê? Para manter o controle sobre a vida dos seus membros. Graças a Deus eu estou liberto disso. Verso 5. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Veja, o fato de Deus pôr a sua mão sobre nós significa o quê? Que Ele quer nos massacrar? Que Ele quer fazer com que a gente se sinta menosprezado? O fato de Deus pôr a sua mão sobre nós significa o quê? Não significa nenhum tipo de ameaça. Não significa nenhum tipo de terrorismo divino. O fato de Deus pôr a sua mão sobre nós significa que nós somos propriedade dele. Jesus disse que nós estamos nas palmas das mãos de Deus. Estamos na palma das mãos de Deus. E de lá ninguém pode nos arrebatar. Isso significa o quê? Significa que a nossa salvação é um pensamento de Deus. A nossa justificação é um pensamento de Deus. A nossa filiação é um pensamento de Deus. A nossa adoção é um pensamento de Deus. Nós pertencemos a Deus porque Deus fez essa opção por nós. Foi Ele que determinou nos possuir de modo salvífico, de modo redentivo, de modo pactual. A sua mão está sobre nós. O diabo não tem poder de nos arrancar das mãos de Deus. Somos propriedade de Deus.
Verso 6. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Acabei de falar aqui agora. Sabermos disso, sabermos de todos esses fatos relativos a Deus e que Deus sabe de nós, é maravilhoso demais. Não tem como a gente descrever, não tem como a gente assimilar, não tem como a gente apreender isso. Somos demasiadamente finitos, pobres e pequenos para poder assimilar, apreender o que isso significa, o significado maravilhoso de tudo isso. Verso 7. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Quando Deus determina vir atrás de nós, com o propósito de produzir em nós um novo nascimento, não há como você escapar. Agora, isso significa que Deus mete o pé na porta do seu coração? Significa que Deus vai lá e, de forma tirana, arbitrária, ditatorial, despótica, ele pega você pelo colarinho e obriga você a crer nele? É isso que Deus faz? Ou então obriga, como pensam os arminianos, obriga você a segui-lo mesmo você não querendo. É assim mesmo que Deus faz? Tem muita gente que atribui a Calvino, o grande reformador João Calvino, a ideia de que, segundo Calvino, haveria muitas pessoas batendo na porta do reino de Deus, querendo entrar, e Deus, porque elegeu muitos para a salvação e não elegeu outros tantos para a salvação, alguns estarão lá, batendo na porta do reino de Deus, pedindo para Deus deixá-los entrar, e Deus, de forma insensível, não os deixará entrar. Vejam a que ponto chega a desonestidade do arminianismo ao defender uma ideia e atribuir essa ideia a João Calvino. Uma ideia absurda, uma ideia antibíblica, uma ideia absurdamente demoníaca, essa ideia, e atribuir essa ideia a João Calvino é mais desonesto. É impossível, veja o que o verso 7 está dizendo, escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Mas é impossível por que escapar do Espírito de Deus? Primeiro, o Espírito nos convence, nos persuade. O Espírito nos capacita a enxergar Deus, a ouvir Deus, ouvir, assimilar e entender Deus. É o Espírito que nos capacita a aceitar a soberania de Deus sobre a nossa vida, a vontade de Deus sobre a nossa vida. E depois que ele faz isso, depois que ele produz em nós esse novo nascimento, ele nos gera de novo para Deus, e agora nós não somos mais apenas uma criatura de Deus, agora nós somos filhos de Deus, ele não se separa de nós, e é isso que Jesus vai dizer em João 14. O Espírito estará para sempre com vocês. Paulo, aos Efésios, diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Selados, ou seja, não há mais como escapar do Espírito, mas é porque o Espírito nos prende, nos domina de modo arbitrário, ditatorial, nos manipula de modo caprichoso e despótico. Não, é porque nos ama e não permitirá que a gente escape de suas mãos. Essa ideia não é maravilhosa? Essa é uma ideia maravilhosa. Verso 8. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Não há quadrante, não há espaço onde Deus, nesse universo, onde Deus não esteja. Esse universo é de Deus. Esse universo é a criação de Deus. Ele está em todos os lugares. A sua onipresença pode ser sentida, especialmente por nós, seus filhos. E até mesmo quem não é filho de Deus, evidentemente através de outros pensamentos e ideias, eles pressentem a presença de alguém. Eles pressentem essa presença de alguém.
Deus está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Só Ele possui o atributo da onipresença. Não há como também nós compreendermos e assimilar isso. Não há a mínima possibilidade da gente entender e assimilar isso. Talvez seja o atributo incomunicável de Deus que mais nos escapa, que mais foge à nossa compreensão. Verso 9. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, 10. Tua mão me guiará e tua força me sustentará. O que o salmista está dizendo aqui? Quando ele fala especificamente para os filhos de Deus. Não há lugar nesse universo onde você possa se esconder de Deus. Não há lugar nesse universo onde Deus não possa ir com você. E não há porquê Deus te deixar agora ao léu. Se Ele decidiu salvar você muito antes dele criar você, muito antes dele criar essa realidade na qual nós estamos hoje, se Ele decidiu por isso, se Ele decidiu ser por nós, como é que agora Ele nos abandonará? Nos deixará sozinhos, caminharmos sozinhos, como crianças que são deixadas pelos pais e pelas mães, sem saber para onde ir, longe de suas respectivas casas. Deus não faz isso, Ele não deixa a nossa mão, Ele não nos deixa sós mais. Não há lugar nesse universo, não há lugar nessa nossa dimensão na qual nós estamos, onde nós possamos estar distantes da presença de Deus, da presença cuidadora e sustentadora desse Deus maravilhoso. É Ele que nos sustenta. Nós nos mantemos firmes no seu caminho, não é porque nós somos agora super crentes, não é porque nós agora possuímos superpoderes, mas é porque Ele nos sustenta. E é isso que o Salmo diz. Eu poderia, verso 11, eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e à luz ao meu redor que se tornasse noite. 12. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Veja, você até poderia, como diz o salmista aqui, diante da glória, majestade e santidade de Deus, se sentir tão frágil, tão pequeno, tão medíocre, tão pecador, tão impuro diante dele, como foi o caso de Isaías, que era preferível você se esconder dele. Mas não há como. Noite e dia, dia e noite. Só nós temos essa percepção. Deus é o Deus da luz. Ele vê todas as coisas. Ele enxerga todas as coisas. Não há diferença entre noite e dia para Deus. Para nós, sim, mas para Ele, não. Não há como você se esconder de Deus. Se esse tem sido o seu caso, reflita sobre as palavras do salmista aqui e repense. Se esse tem sido o seu caso, repense. Repense as suas atitudes. Repense os seus projetos. Repense a sua vontade, ou as suas vontades, os seus desejos. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço, verso 14, por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formada em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Verso 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Nós poderíamos ficar muitas horas repercutindo as implicações desses versículos que nós acabamos de ler aqui, do verso 13 até o verso 16. A consciência do salmista, a consciência verdadeira que invadiu o ser do salmista, ou seja, a consciência de que ele não veio a esse mundo por conta de um Big Bang, ele não veio a esse mundo como obra do acaso,
ele tenha consciência de que ele foi formado de um modo extraordinariamente glorioso e ao mesmo tempo inexplicável, incompreensível. Ele foi tecido. Isso significa que Deus trabalhou na formação do ser, da pessoa. Deus incutiu nessa pessoa a sua própria personalidade, a sua própria vontade. Ele impregnou essa pessoa da sua própria vontade, do seu próprio desejo. Nós fomos objetos do desejo e da vontade de Deus. Como um artífice, como um artista, ele nos esculpiu ao seu bel prazer, bel e santo prazer. Ele nos fez de modo maravilhoso. Ele se entreteve para nos fazer. Ele parou no tempo e no espaço, eu estou evidentemente usando de uma metáfora para me referir a Deus, para nos fazer, para nos formar. Nós não viemos através de uma conjunção de tempo, matéria e acaso. Essa é a trindade ateia, né? Tempo, matéria e acaso. Nós não viemos de uma conjunção ateia como essa. Nós somos produto da vontade de Deus. Deus nos formou, Deus nos criou. Isso é maravilhoso. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Muitos cristãos, eles têm horror a esse pensamento aqui. Porque eles não conseguem conceber a ideia de que, mesmo Deus nos elegendo e predestinando, nós ainda conservamos a nossa liberdade de agência. Não é livre-arbítrio. E aí eles confundem livre-arbítrio com liberdade de agência. E têm horror às palavras eleição, predestinação, determinação, como se isso, na boca de Deus e na palavra de Deus, significasse o quê? Que nós somos meros bonequinhos, meras marionetes nas mãos caprichosas de um Deus despótico, tirano, arbitrário, que salva uns, não salva outros. Um Deus brincalhão, num sentido bem pejorativo desse brincalhão. Tem muito crente que tem horror a essa palavra, a esses termos aqui. Muito crente quer dar uma explicação que não condiz com aquela que a palavra de Deus chancela. Quando nós lemos o que lemos, olha, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Eles não conseguem conceber a ideia de que, mesmo nos elegendo e nos predestinando, Deus preserva a nossa liberdade de agência. Há como nós compreendermos, explicarmos isso? Há como nós equacionarmos isso? Não, não há. Não há. É como o salmista declarou aqui anteriormente. Isso é incompreensível. Isso se enquadra dentro da dimensão do incompreensível. Isso é um paradoxo santo. Ao mesmo tempo em que Deus nos elegeu e nos predestinou, Ele não nos manipula. Nós somos livres agentes, ou agentes livres. E é através das nossas ações livres, dessa capacidade de nos autodeterminarmos, que Deus trabalha de modo misterioso, incompreensível, imperceptível às vezes. É como o salmista está dizendo aqui. Pode ser que nós não percebamos a presença de Deus em nossa vida, nos guiando, nos sustentando, nos dando força, colocando a sua mão sobre nós. Para muitos filhos de Deus, isso é uma realidade.
Muitos filhos de Deus não estão conseguindo mais perceber a presença de Deus em suas vidas por conta desse mundo mal, por conta de uma série de coisas que existem nesse mundo mal. Mas o salmista quer imprimir, incutir em nosso coração e nossa mente a ideia de que Deus está presente. Você pode não vê-lo, você pode não senti-lo. Você pode se sentir distante dele e pode pensar que Deus está irado contra você. Mas nós vamos ver aqui agora que não é esse o caso. O salmista está procurando justamente nos transmitir essa mensagem. Deus é por nós. Deus é por você, meu filho. Se ele decidiu ser por você, ou seja, se ele decidiu se posicionar em seu favor, quem é que poderá ser contra nós, vai dizer Paulo, vai perguntar Paulo. Cada um dos nossos dias foi registrado no livro de Deus. E isso é maravilhoso saber. Saber que nós estamos seguros. Isso nos transmite segurança, meus queridos irmãos. Isso aqui não é para causar discórdia, desavença, desunião entre os crentes, não. Isso aqui não deveria causar desunião. Mas não. Lá vem os arminianos, lá vem os pelagianos, lá vem os amiraldianos. E vão causar discórdia no mundo cristão, vão causar desunião no mundo cristão, porque eles não têm a capacidade intelectual e espiritual para poder equacionar isso. Estão pensando em Deus e nas obras de Deus segundo as categorias da ciência humana. E aí falham fragorosamente em observar o que a palavra de Deus diz e ficam tentando arrumar desculpas esfarrapadas para tudo o que a Bíblia diz a esse respeito. A respeito da eleição e da predestinação de Deus, que nos transmite segurança. Como é bom saber que Deus está cuidando de nós. Cada dia da nossa vida. Cada dia. Cada dia foi o quê? Segundo o texto bíblico, inscrito, registrado no livro dele. Cada dia. Deus não nos perde de vista. Em nenhum momento, em nenhum dia. Pense sobre isso, meu irmão. Olha o verso 17. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. Verso 18. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Quão preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Meu querido irmão e amigo, vou encerrar esse vídeo e encerrar essa reflexão aqui, perguntando a você, por um acaso você se enquadra dentro disso aqui? Ou seja, dentro dessa ideia errática acerca de Deus, de que Deus te abandonou, de que Deus não está mais com você, de que Deus te odeia por alguma razão, por algo que você tenha feito de ruim, por uma transgressão. Por um acaso isso passa pela sua cabeça, que Deus não cuida mais de você, que Deus não te observa mais, que Deus te abandonou, que Deus não quer saber mais de você, que os pensamentos que Deus tem a seu respeito são os piores possíveis. Por um acaso, meu querido irmão, é isso que você pensa? Se for isso que você pensa, elimine essas ideias do seu coração, da sua cabeça, meu irmão. Porque o que o salmista está tentando nos passar aqui é justamente o contrário disso. É justamente o contrário disso. Esqueça essas ideias que você possivelmente possa estar alimentando. Você sabe de onde ela vem, ou de onde elas vêm, de onde elas procedem. Elas procedem daquele que é nosso inimigo. Assim como é inimigo de Deus. Elas procedem do nosso inimigo que quer nos fazer desanimar, que quer nos desalentar, que quer nos desviar. E ele faria isso se isso fosse possível. Mas por que não é possível? Porque, como nós lemos aqui no Salmo, Deus está conosco. E os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos maravilhosos. São pensamentos de bem e não de mal. São planos de bem e não de mal. Deus decidiu nos amar, ainda que Ele nos conhecesse. E eu vou terminando esse vídeo
rogando as bênçãos de Deus sobre você nesse próximo ano que está iniciando agora. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa refletir sobre a sua palavra, que esse ano de 2022 seja um ano de fé, coragem e determinação. Em nome de Jesus, amém.